Estimado Padre Jones, primeiramente, obrigado pelo carinho do convite para dentro da novena, depois da festa da Páscoa, do Natal e de Pentecostes. A festa de um padroeiro é o momento mais fértil na vida de uma comunidade paroquial. Tirando as 3 maiores festas litúrgicas, a gente abraça a festa do nosso padroeiro, e vocês aqui, sob o título de Virgem, Mãe da Providência, aquela que, aqui em Jacarepaguá, no vicariato, quero crer que seja a única na diocese com esse título também, não temos outra, mas eu fico muito feliz de chegar e poder participar com vocês dentro do novenário, numa noite que nos foi pedido para que a gente tivesse a celebração da Eucaristia, toda ela com a intenção das nossas famílias. E eu quero crer que, se fôssemos pensar em fazer algo celebrativo voltado para a família, nós, irmãos, não escolheríamos a leitura tão apropriada quanto a primeira leitura. Esse livro dos Macabeus, que não consta do cânon da Bíblia de outras denominações cristãs, somente nossa católica, e mostra um momento crucial de uma mãe que gerou 7 filhos, e o rei daquela época queria de todas as formas que aquela família tomasse uma decisão que era totalmente contrária às leis de Deus. Para mim, para você, pode ser algo assim tão pequenino, mas um judeu até hoje não come carne de porco. E quando aquele rei diz, e o tesouro dessa leitura primeira, aconteceu que foram presos 7 irmãos com sua mãe, aos quais o rei, por meio de golpes de chicote, quis obrigar a comer carne de porco que lhes é proibida. Não vamos ficar presos à proibição, ao fato que proibia, mas o fato de ser obediente à lei de Deus. Aqui era se alimentar daquilo que, para a lei daquele tempo, era considerado impuro. E a mãe vê os 7 filhos por ela gerados sendo apresentado de uma forma sedutora pelo rei. Primeiro, sob o ataque de chicote. A primeira coisa que foi usada pelo rei foi a força, foi o medo, foi a violência, a agressão. Mas depois não, depois o rei faz uma promessa: eles serão meus amigos, terão cargos, ou seja, eu vou te fazer sentar aqui do meu lado, você vai ter poder, você vai ser reconhecido. E a mãe, vendo que os filhos haveriam até de sofrer a morte, ela dá uma orientação, e vale a pena, porque a leitura, ela aqui só vai até um pedaço, vale a pena a leitura de todo esse texto. A mãe diz aos filhos: não neguem a fé, mesmo que isto custe a vida de vocês. E ela fica preocupada, porque primeiro vem o mais velho, e vem assim sucessivamente até o mais novo, e ela diz aos filhos: sejam fiéis a Deus. Imagine essa mãe vendo os filhos passar por tamanha humilhação, por obediência e fidelidade a Deus. Um dos filhos responde, em outras palavras: mãe, não se preocupa não, porque a senhora nos deu educação, formação suficiente para a gente saber que sim é sim e que não é não. O que passa daí, como diz o outro texto da Escritura, provém do mal. E os filhos, do mais velho ao pequenino,
são firmes na fé, mesmo vendo a sua família sendo atacada, por estarem em total observância aos mandamentos de Deus, em total cumprimento daquilo que era lei deixada por Deus. O próprio Filho narra isso, diz isso por meio de Moisés. Primeira coisa que a gente pode, ao contextualizar essa passagem e olhar uma noite que a gente quer celebrar a novena, rezando pelas famílias, a gente está há 2 anos sofrendo de uma pandemia que ela é visível. Por que ela é visível? Há uma palavra que a gente não usa muito na linguagem portuguesa, mas que é nossa, que se chama colapso. E a gente ouviu muitas vezes, a saúde entrou em colapso. E não precisava ninguém dizer que a saúde entrou em colapso, porque os fatos estavam ali. Superlotação, a ausência de alguns aparelhos específicos para uma doença que não existia até então, médicos que, por mais que fossem experientes, tinham que fazer escolhas em alguns momentos que uma banca de universidade jamais lhes ensinou. Ou seja, a gente tinha sinais de que a saúde, em abril, maio, junho do ano passado principalmente, também tivemos outros momentos de pico, ela entrou em colapso. Impressionante como eu e você somos totalmente inteligentes, e uma coisa que nós não somos é burro, porque quando fomos batizados, um dom do Espírito é o dom da inteligência. Mas impressionante como nós somos inteligentes para ler os sinais de tantas coisas que acontecem, mas nós somos tão inocentes para enxergar outras. Eu posso afirmar para você que, entenda pelo amor de Deus, porque oramos, respeitamos, intercedemos pela alma de todos que faleceram, evidentemente alguns das nossas famílias, cujo vazio não vai embora. Mas é impressionante como a gente percebeu o colapso da saúde e não estamos percebendo que há um colapso na família. A gente não consegue perceber que há uma investida absurdamente grande contra os pilares da maior criação divina, que é o homem. E quando Deus cria o homem no paraíso, Ele diz que não é bom que ele esteja só, e concede a ele, a mulher, a graça que só ele tinha de gerar a vida. Impressionante que a gente está meio que atônito vendo algumas realidades acontecendo aos 4 cantos do mundo, colocando a sua e a minha família sobre ataque. Não há uma família que não esteja hoje como alvo de destruição, porque percebemos que essa, eu não vou dizer que é derradeira, quem sou eu, mas Lúcia, a vidente de Fátima, disse que o último ataque do diabo seria contra a igreja e a família. E a gente está percebendo que nos alicerces da família há um bombardeio moral, espiritual e material para destruir a família. Enxergamos uma pandemia e parece que estamos cegos diante de outra, até o alicerce da nossa casa ser atingido, até a nossa morada ser atingida por um grupo acadêmico com os nossos filhos, ensinando o comportamento que você, seu marido, sua esposa, passaram décadas formando moralmente. Aí quando nos atinge, corremos para o sacerdote, para o diácono, para pedir orientação e socorro. Mas enquanto não nos atinge, parece que estamos num marasmo espiritual, vendo essa pandemia moral crescer para matar, roubar
e destruir. Repito, não é destruir de cima para baixo, é de baixo, dos alicerces, de onde está a base. Papa Paulo VI, quando escreve uma carta para as famílias, belíssima por sinal, ele coloca lá, dentre tantas orientações: me deem famílias santas e salvaremos o mundo. É claro que não é uma salvação eterna, porque essa foi alcançada pela ressurreição de Jesus, mas no sentido de resgatar um mundo destruído que jaz. Quando o assunto é família, estamos vendo a instituição casamento cada vez mais vulnerável aos ataques ruins. Estamos vendo crianças sendo atingidas em cheio por distúrbios morais, cuja idade não permite ainda sequer concatenar o pensamento para saber o que é certo e o que é errado. Estamos encontrando adolescentes que num calor de 40 graus estão de casaco porque seus corpos já estão sendo mutilados, porque não querem viver com crises de ansiedade, pânico, medo, depressão, porque não aceitam seu corpo, porque acham que nasceram num corpo errado, porque sua sexualidade é quase que afrontada pelos pais. Estamos vendo o embrião da família, o embrião, o namoro e o noivado, uma sexualidade totalmente depravada na nossa sociedade, onde tudo é permitido, e parece que tudo convém, ao contrário da carta de São Paulo aos Coríntios. Estamos vendo a família sendo atacada por tantas e tantas realidades, como se não bastasse, há um conluio mundial, não é no Brasil, onde leis estão sendo criadas. No Rio de Janeiro já existem 3 pessoas casadas no papel. Na Europa já tem gente casada com animal, no papel, documental. Nós estamos percebendo que esse conluio, essa névoa de Satanás, que quer destruir os valores da família, deseja uma coisa, minha e sua. Não é respeito, é o silêncio. Eles não querem que a gente respeite, eles desejam o nosso silêncio, porque como é que funcionava no Antigo Testamento? À medida em que eu não combatia, o meu adversário dava um passo. À medida em que eu não combatia, ficava só me defendendo, ele dava outro passo. E naquela época, o território era a realidade da vitória. E se nós cristãos, que somos a única voz a valorizar a família de A a Z, nos silenciarmos, não duvide, não duvide, as nossas famílias estão verdadeiramente no radar, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Eu não tenho dúvidas que Jacarepaguá é igualzinho a Vista Alegre, onde quantos jovens estão gritando nas drogas, quantos jovens, se você quer saber, fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos, e a idade em que os jovens começam a beber é com 14 anos, e geralmente os primeiros anos de bebida são dentro de casa. Famílias que já não rezam mais, mas a vodka não falta, a bebida destilada não falta. Famílias que já não tem mais o sagrado na sala, mas um bar bonito está lá, quase sendo incensado. E aí a gente se pergunta, onde os nossos filhos estão aprendendo? O que estamos ensinando? Esta mãe do livro dos Macabeus, ela sabia da educação moral que ela havia dado a seus 7 filhos, e os 7 foram fiéis a Deus. Dom Bosco, que era amante da juventude, apaixonado pelos jovens, dentre alguns jovens que passou pela vida dele, São Domingos Sávio,
adolescente, cujo lema era: antes morrer do que pecar. Hoje temos uma geração de jovens que não consegue ir ao supermercado carregar 4 bolsas para seus pais, mas passam horas gastando na internet. Temos uma geração cansada, sem esforço. E o céu é para os violentos, a porta é estreita. O que é que eu e você estamos apresentando para a nossa juventude, para os nossos filhos? O maior barato é que eu e você, eu vejo aqui pelo menos a maioria tem a minha idade, já passou de 18. A gente cresceu num lar com muita dificuldade, foi ou não foi? Aí a gente ganhou um emprego, a coisa melhorou um tiquinho só. Sabe qual é a frase que eu mais escuto de pais, padre? Eu agora vou dar ao meu filho tudo que eu não tive. Aí começa a tragédia. Sabe por quê? Porque tudo que eu tive do meu pai, o sacrifício, as dores, vendo ele sofrendo no trabalho, salário baixo, pagando aluguel, dificuldade, feijão dividido, olha, não tem carne todo dia. Isso tudo me fez um homem de Deus, amar o meu pai, valorizar o meu pai, respeitar e honrar minha mãe. E agora eu vou dizer assim: não, o meu filho não vai passar o que eu passei. Não, ele precisa passar para fazer a mesma coisa que papai fez comigo. Valorizar o dinheiro que se ganha, valorizar o respeito, o convívio em família. Ninguém sentava em Irajá na casa do meu avô para almoçar no domingo sem que meu avô colocasse a primeira concha do feijão no prato dele. Quando ele colocava, todo mundo poderia se servir, mas se ele não estivesse na mesa, ninguém comia. Hoje a gente tem 3 televisões na casa. Sabe Deus o que nossos filhos estão vendo enquanto a gente está na sala vendo série ou fingindo, mexendo no celular. Sabe por quê? Porque a gente não está percebendo que a pandemia é silenciosa e é por baixo. Essa pandemia chegou no governo, essa pandemia chegou em quem cria lei no Brasil, essa pandemia chegou em organismos, e eles estão tirando o sagrado, eles estão tirando aquilo que nós sempre tivemos como realidade de verdade para a nossa vida. Já não se respeitam mais nenhum valor, quase que na totalidade. Eu sei que vocês têm um grande presente nessa igreja, que é ter 5 diáconos. Ô Jesus, vai rezar muito assim lá em Vista Alegre, hein? Eu também sou diácono e eu tenho um filho de 17, domingo que vem ele faz o Enem. E ele estuda em um colégio público federal há 11 anos, no Pedro II. Eu já vi de tudo naquele colégio. Eu já vi gente querendo dizer que ele poderia, meu filho e outros, vamos buscar o conselho tutelar, já que o pai de vocês não deixa isso, aquilo e aquilo. Olha, vocês têm direito, vocês têm idade, vocês são dono de si. O miserável não paga um chiclete. Dono de si aonde? Quando você casar e for embora, faça da sua vida o que quiser. Mas saiba que a gente vai ter a consciência de que essa mãe aqui, da primeira leitura dos Macabeus, você aprendeu aqui em casa. Mas veja, o diabo, ele não desiste. Quando ele veio pelo medo e os filhos não tiveram medo, ele veio pelo poder. Eu dou poder para vocês. Eu dou poder para vocês. Queridos, a gente não pode querer fingir que a lei natural de Deus deve ser a lei dos homens. E enxergamos debaixo dos nossos olhos que no nosso Brasil, lá fora, eu só tenho uma informação, aqui eu vivo. Querem colocar, desculpe-me a palavra, mas quando eu era garoto era assim que a gente falava, né? Goela abaixo. Um modo, um sistema, que repito, não é um pedido de respeito, não, porque nós devemos respeitar a todos, é um grito de silêncio, para que eu e você nos calemos, para que achemos que é o natural, que o errado é o certo, que o certo é errado. O que é que nós estamos fazendo? E nessa noite, da celebração da Eucaristia, do novenário, na Mãe da Divina Providência, qual deve ser a nossa resposta? Eu não vou terminar do jeito que comecei, senão você vai falar assim, nossa, o diácono só veio trazer notícia ruim. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior
é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Nós podemos vencer tudo isso, mas aconteceu um momento no Evangelho em que um pai levou um filho, e quando ele levou o filho aos 12 apóstolos, o filho endemoniado, os 12 tentaram exorcizar o menino e nada. O pai vai até Jesus. Jesus, eu até tentei com os 12, porque eu sei que a sua agenda é mais cheia, mas meu filho deu uma coça nos 12 aí com o hóspede que ele tem dentro dele. Jesus disse que o mal saísse, e o mal saiu. E aí os discípulos foram perguntar a Jesus: olha, a gente gritou, sai Satanás, e ele debochava. Como é que é isso? Jesus deu a receita para os dias de ataque contra a família: é pelo jejum e pela oração. Eu vejo muita família reclamando, e raríssimas fazendo jejum toda sexta-feira por sua família. Vejo muita gente chorando, e muito poucas rezando o rosário diariamente por seus filhos. Nós não iremos triunfar pela força das nossas palavras, porque o respeito que se pede para cá não é recíproco, porque quando nós falamos, nós somos agressivos. Nós somos aqueles que tendem a ser, até em alguns momentos, tidos como criminosos, porque tem crime tipificado. Eu hoje tenho medo de sair de mãos dadas em alguns lugares com a minha esposa, e alguém pensar que eu estou sendo agressivo com quem está do outro lado, porque parece que eu não posso mais. Parece que eu não posso mais ver o meu filho andando com a sua namorada e os dois se beijando numa sala de cinema, porque parece que é uma afronta. Então, o que é que eu e você devemos fazer? Gritar? Não vai resolver, querido. Se manifestar? Isso não resolve, porque o ataque é espiritual. E nós não lutamos contra homens de carne, diz São Paulo ao povo de Éfeso, no capítulo 6, no versículo 10. Nós não lutamos contra pessoas. Essas ideologias criadas nos tempos de hoje, elas já passaram ao longo da história em alguns outros momentos, com outras faces. E nós somente, os cristãos, as venceremos pela força do jejum e pela força da oração. Não experimente, veja, tudo que os meninos, os 7 filhos fizeram foi: eu não dialogo com o mal. Eu não dialogo com o mal. Quando a gente quer conversar muito com o mal, acaba que a gente pode se perder na força do nosso argumento, ou até mesmo ser enrolado pelo argumento do outro lado. A nossa força é a oração e é o jejum. Pelo menos é o que eu tenho percebido aos arredores de onde eu vivo. Não adianta agressividade. Eu já vi pai e mãe tomando o celular, quebrando o tablet, fazendo de tudo, e o comportamento não mudou, porque a luta foi somente carnal, foi somente material, e essa luta não é travada nesse lugar, essa luta não é travada aí. Nós temos o exemplo de Santa Mônica e Santo Agostinho. A luta não foi travada em ela falando: meu filho se converte, isso está errado. A luta foi travada quando ela ia para o sacrário, quando ela ia para a missa, quando ela persistiu em rezar, mesmo quando os sinais não eram aqueles que ela desejava. Essa luta que nós travamos é semelhante à luta de Santa Mônica. Saia dessa missa de hoje, adentre o dia da sua padroeira, com uma grande certeza: a nossa família está sob ataque, porque não é a nossa, é a instituição. Está sob ataque no mundo, porém, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Nós temos plena certeza de que viveremos pela fé esse momento tão nebuloso da história que vivemos, um momento onde a autoridade paterna é questionada, onde meninos de 12, 13 anos conseguem argumentar. Eu não sei vocês, mas a minha mãe tinha um chinelo que, se ela jogasse, eu me escondesse atrás da pilastra, o bendito fazia até a curva para me acertar. Minha mãe tem 83 anos, meu pai ficou em casa com 83 anos, os dois lá, 166 anos juntos, é muita coisa, gente. Estão lá, e eu cheguei antes de vir para cá, brinquei com ele estava deitado na cama, eu deitei em cima dele, ele: sai que senão vai quebrar, e eu fazia cosquinha.
E ele fazia cosquinha em mim, ele com 83 e eu com 51. E quem disse para você que eu não sou feliz? Só que eu tenho um guri lá em casa de 17, que vai para o colégio, que já está na universidade, e agora é o tempo de semear como esta mulher, esta mãe semeou na vida dos 7 filhos que ela tinha. Queridos, a corda está colocada. A pergunta é: você quer colocar a sua mão e ajudar a puxar? Ou você vai ver o outro lado, com tantas ideologias e denominações, avançando no território? Hoje a gente já domina o Tribunal A. Hoje a gente já domina o Parlamento B. Hoje a gente já domina a Escola C. Eu tenho certeza que alguns dos filhos de vocês estudam em colégios onde o Dia dos Pais e das Mães já não são mais celebrados. E a gente acha que isso é só uma modinha. Não, agora é o Dia da Família. Um dia desses me falaram isso de um colégio cristão. Falei, não, pode, pelo amor de Deus. Tudo em nome do dinheiro, pode ter certeza que já vai falir, isso não é de Deus não. A gente ia lá, botava, o pai saía, até faltava o trabalho para ir no Dia dos Pais, na brincadeira, era no sábado de manhã, para poder ir lá, para poder ter um momento com o filho. Ficava lá, pulava amarelinha com a filha, e agora não tem mais dia de pai e dia de mãe, e a gente está achando que isso é uma modinha, que isso é normal, que isso é natural. E o adversário só crescendo no terreno que ele conquista. Depois, para reconquistar isso tudo, alguns dos nossos podem ter ido em enxurrada abaixo moral que o mundo vive. A grande beleza de tudo é que nós vivemos pela fé. E cremos em um Deus que é capaz de nos proteger, de nos guardar. E se porventura formos feridos no meio dessa luta, Ele é capaz de restaurar a saúde espiritual dos nossos, como fez com Santo Agostinho, pela intercessão de sua mãe, Santa Mônica. Hoje, nessa Eucaristia, peça pela sua casa, por aqueles que moram com você. Porque se estamos sob ataque, alguém tem que levantar um escudo. São Paulo vai dizer que esse escudo, lá em Efésios 6, 10 e seguintes, é a fé. Será pela fé, pela força daquilo que é espiritual e não material. Feche os seus olhos um instante. Repita comigo: Senhor Jesus, eu te agradeço por esse novenário e peço em teu nome, Senhor, de forma especial nesta Eucaristia, guarda a minha família, protege a minha casa, e como o Senhor mesmo nos ensinou a rezar, livrai-nos do mal, o mal que estamos vendo, e aquele que não enxergamos. Dai-nos, Senhor, a visão da carne, mas também a visão espiritual, para perceber quando o mal se aproxima. Ajuda-me, Senhor, guarda a minha família. Eu termino com um exemplo lá de casa. Eu devia ter 13 anos. Sempre fui apaixonado por futebol, muita coisa e mais um pouco. Um dia minha mãe pegou meu caderno do colégio, e ela via o que tinha um desenho diferente. Era uma pichação, mas só quem tinha feito foi o meu melhor colega de turma. Ele sentava do meu lado. Hoje ele é policial federal, um pai de família abençoadíssimo. E ele falou assim: vou colocar o meu autógrafo aí no caderno. E eu deixei. Ele botou lá uma assinatura, igual ele fazia em muro. Quando eu cheguei em casa, a minha mãe estava chorando absurdamente, depois no momento de lazer. E ela me chamou: vem cá. O que é que significa isso? Onde você está pichando? Eu falei: que isso, mãe? Eu não picho, não. Ela abriu o caderno, mostrou, e isso. Mãe, Luiz Antônio. Vamos fazer o seguinte: amanhã a senhora vai no colégio, a senhora pergunta, a senhora vai chegar no colégio comigo e pergunta a ele. E ela foi. Luiz Antônio, ele todo sem graça. Pô, tia, fui eu.
A minha mãe tirou 500 quilos dos ombros, mas viu esses 500 quilos ir para o ombro de uma outra mãe. E falou para o Luiz Antônio: vou falar com a sua mãe. Mãe hoje não abre nem mais estojo de filho quando chega no colégio. Não sabe nem mais o que ele carrega na mochila. Aliás, algumas não estão nem vendo o filho ir para o colégio voltar. Nem sabe se vão. A gente é do tempo que carimbava a caderneta, compareceu. Se tivesse um faltou, a gente até infartava. Porque a mãe ia ver quando chegasse em casa. Querido, o olho do dono é que engorda o gado. Tire os olhos da sua família para você ver uma coisa. Feliz é a casa que tem alguém que reza por ela. Feliz é o lar que tem alguém que intercede todo dia. Quando o padre Jones levantar o cálice e a patena, é uma oração privativa do padre, mas olhando, diga aí do seu jeito, você que está vendo a transmissão: Senhor, eu coloco a minha família aí, ó. Diga os nomes baixinho no coração. Experimentemos essa queda de braço, não com a nossa mão, porque a gente não ganha ela, mas com a mão que recebeu os pregos, empurrando a nossa para vencer o maior desafio da nossa vida: guardar a nossa família para Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.